Hoje iniciamos a nossa primeira aula da disciplina Programação Comercial. Essa disciplina é composta, tem uma duração de 40 horas, sendo dividida em 4 videoaulas de 10 minutos, para que eu possa estar interagindo com você e debatendo alguns assuntos importantes que estão presentes no nosso material didático. Além de estar levantando esses assuntos como conceitos e práticas, é interessante também que você, aluno, não esqueça de verificar o material didático, pois nas duas últimas aulas eu vou tratar da questão dos tutoriais que existem nesse material didático. Então, como que você vai seguir? São duas partes muito importantes, já que tratam da prática e do resultado final da nossa disciplina. Então, vamos à ementa da disciplina para poder entender o que a gente vai aprender. Bom, a ementa da disciplina Programação Comercial ela é composta por introdução à ferramenta Case, conceitos e desenvolvimento sobre formulários, caixas de input e output, botões, data grid, eventos e configurações de tela, conexões de banco de dados com ferramenta Case, elaboração de consultas e desenvolvimento de relatórios utilizando componentes adequados. E por último, a criação de setups que tem no nosso tutorial. Bom, como eu disse, a divisão da nossa disciplina ela é feita da seguinte forma. Primeira aula, conceito e características das ferramentas Case e características NetBeans, que é a ferramenta Case que eu vou explicar, que a gente vai utilizar. Terceira aula, tutorial, instalação e configuração do NetBeans e também tutorial e criação da interface gráfica. E por último, na quarta aula, o tutorial de instalação e configuração do MySQL, junto com o tutorial de estabelecimento de conexão com o banco de dados MySQL, que também é uma ferramenta Case que a gente vai estar utilizando. Bom, programação comercial, já começa a nossa ementa falando sobre ferramenta Case. O que é ferramenta Case? Antes de entender de fato essas duas palavras, é interessante a gente desmembrar e entender uma por vez. Vamos entender o que é ferramenta. O que é a ferramenta, conceitualmente falando? Bom, ferramenta é qualquer instrumento que se utiliza para a realização de um trabalho, implementando ou dando suporte a metodologias. Então, essa palavra suporte, ela é importantíssima. Observem que a ferramenta ela também dá suporte, né? Aqui ele cita metodologias, mas de certa forma suporte de maneira geral. Então imagina que a gente pode, nós seres humanos, podemos executar determinadas ações, trabalhos. Muitas das vezes a gente utiliza ferramentas. Qual o papel dessa ferramenta? Nos dá suporte, facilitar na nossa ação, do nosso trabalho desenvolvido. Isso vale para qualquer área, qualquer segmento, qualquer campo, e é assim também no segmento do nosso curso. Para a gente poder fazer algo, desenvolver algo, trabalhar com algo, a gente precisa de ferramentas, isso facilita muito. E o case? O que é o case? A junção das duas, da onde vem? Como que se classifica? Como é que se justifica? Bom, o termo case significa engenharia de software auxiliada por computador. Então, conectando os dois, eu posso ter algo aí que eu tenho uma ferramenta que é voltada para o software, construção de software em geral, ou para outros segmentos que a gente vai estar aprendendo aonde que ela é aplicada, e que nos auxilia de alguma forma nessa questão. Ela é baseada na engenharia de software, né? Esse termo case ele vem da tradução de engenharia de software. Então, como é que a gente utiliza isso? Conceito. Como que era isso no passado? Como evoluiu? Como surgiu? É o que a gente vai estar aprendendo. Bom, conceitos e características das ferramentas Case. Entrando um pouquinho aí lá no histórico, para de fato a gente entrar em exemplos e tipos, que ao decorrer das nossas aulas a gente vai fazer isso, a gente vai visitar um pouquinho lá no passado e entender da onde surgiu isso, usar nossa imaginação para isso. Então, imaginem que no ano de 1955, os engenheiros mecânicos
e elétricos trabalhavam com ferramentas manuais e rudimentares. Imaginem isso. Também tinha como resultado um bom trabalho, ele era feito, mas era feito manualmente, repetidamente e, consequentemente, em um tempo muito maior. Então, lá em 1955, os engenheiros utilizavam ferramentas manuais. E aí, será que essas ferramentas auxiliavam? Auxiliavam, né? E que resultados isso tinha? Ou, sem elas, que resultados isso nos traria, né? Retrabalho, tempo, tudo isso conta no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de ações de maneira geral. Então, depois disso, uma década se passou e o mesmo grupo começou a experimentar a engenharia baseada em computador, sendo que todas as ferramentas manuais e problemas encontrados passaram a ser substituídos e solucionados por programas. Engenharia baseada em computador, aí entra o case, criando o primeiro elo entre o projeto auxiliado por computador. Então, o que a gente conclui que seria uma ferramenta case, depois de todos esses levantamentos apontados, todo um histórico? O que a gente conclui disso? Que seria uma ferramenta case que tem a ver com a engenharia baseada em computador. Que uma ferramenta case, ela tem seus objetivos e vantagens e exemplos. Então, por exemplo, que tipos de benefícios isso traz para a gente, se tratando da ferramenta case? E além disso também, onde eu posso adquiri-los, aonde eu posso utilizá-los? Quais os segmentos que utilizam isso e de que forma? E antes disso eu também fiz uma pergunta, né? Qual pergunta foi essa? Mas será que a ferramenta case não elimina a nossa criatividade? A afirmação que eu fiz é que essas ferramentas nos dão uma possibilidade de demonstrá-la melhor. Então existe muito esse questionamento de todos os levantamentos que eu fiz, do que uma ferramenta case pode trazer. Existe também esse questionamento com uma facilidade vinda para o ser humano, se isso não elimina a nossa criatividade. Pelo contrário, como eu afirmei, ela é a possibilidade de podermos demonstrar nossas ideias ou nossas habilidades de maneira melhor. Elas também podem ser classificadas de acordo com os serviços que oferecem, dentre os quais destacam-se, o que eu disse, onde entra essas ferramentas. Ferramentas de planejamento de sistemas comerciais, ferramentas de gerenciamento de projetos. Então, para se construir projetos, existem ferramentas que determinam passo a passo, o tempo de execução de cada tarefa, aonde se encontra aquele projeto. Existem também ferramentas de garantia de qualidade, ferramentas de projeto e desenvolvimento de interfaces, ferramentas de programação, que é onde a gente entra aí, onde entra no nosso segmento, a utilização de ferramentas que nos auxiliam na programação, e ferramentas de gerenciamento de teste, poderia ser classificado como a última etapa, se tratando de desenvolvimento. Aí o que eu fiz uma afirmação para a gente tentar refletir. Ah, mas meu projeto é pequeno, desenvolvo brincando, até com bloco de notas. Então, para quem trata de desenvolvimento, de maneira geral, uma brincadeira que eu fiz é essa, que muitas vezes a gente fala, não precisa, essa ferramenta não auxilia, ou eu posso construir algo no meu bloco de notas. Bom, quanto mais funcionalidades e mais possibilidades de eliminação de retrabalho existem, melhor vai ser o nosso resultado e a nossa produtividade no desenvolvimento de software. Isso nos traz o quê? Economia de tempo, né? Correção de erros, controle de alterações, projeto de desenvolvimento estruturado, ou seja, algo estruturado e planejado. Então, aqui a gente conclui esse bate-papo sobre o que é ferramenta case, como ela surgiu, o termo case da onde veio e o que de fato ela proporciona a nós desenvolvedores. Então a gente entende que
Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de um suporte. E se tratando de desenvolvimento, as ferramentas case, que eu vou estar citando nas próximas aulas, as características das quais a gente vai utilizar, elas contribuem de maneira efetiva para o sucesso do nosso trabalho ou para o resultado. Obrigado e até a próxima aula.